a ideia do trabalho em turnos ininterruptos de revezamento, ela parte da constatação de que nas sociedades atuais, né, contemporâneas, cada vez você tem mais empresas com funcionamento ininterrupto, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Alguns chamam até de a sociedade 24 horas, né? E isso é muito comum hoje em dia em setores, por exemplo, como os da saúde, da segurança pública, e fornecimento de água, energia elétrica, telefonia, enfim. E também em vários outros setores, por exemplo, setor mais diretamente do setor produtivo, no setor industrial, tem uma série de setores que o processo de trabalho é um processo contínuo, ele não permite que seja interrompido, por exemplo, à noite para retomar no dia seguinte. É o caso, por exemplo, empresas siderúrgicas, empresas petroquímicas, empresas de cimento, uma série de empresas que o processo de produção ele é contínuo, ele não tem como você interrompê-lo. Então, isso. E hoje em dia, uma série de setores da área de serviços também, né? Então, televisões funcionam 24 horas por dia, tem supermercados que funcionam 24 horas por dia, lojas de conveniência, postos de gasolina, enfim, tem uma infinidade de setores, de empresas que têm um funcionamento ininterrupto ao longo do dia e ao longo da semana. E a ideia da jornada reduzida para os turnos ininterruptos de revezamento, ela parte dessa constatação de que o funcionamento da empresa ininterruptamente ele exige o trabalho das pessoas, né, dos trabalhadores, em horários não habituais. Então, fora do horário, digamos assim, o horário comercial, né, de 7 da manhã às 6 da tarde. Então, as pessoas têm que trabalhar também em períodos noturnos, têm que trabalhar em feriados, em domingos, fins de semana, etc. E, para que isso aconteça, a ideia é que a legislação pudesse favorecer essas pessoas, favorecer não, compensar, né, essas pessoas em termos de uma jornada de trabalho mais reduzida, ou uma carga semanal de trabalho mais reduzida. Isso foi feito na própria Constituição Federal, né, de 1988. O sistema anterior de revezamento tinha basicamente dois sistemas. Um que era um sistema de revezamento com alternância de horários, em que os trabalhadores trabalhavam, por exemplo, uma semana no horário matutino, uma semana teriam folgas, daí a pouco, no segundo período, trabalhavam no horário vespertino noturno, e depois de uma semana, com mais as folgas, voltavam uma terceira etapa em horários mais do período da tarde, né? Então, tinha uma jornada com alternância de horários, que é uma coisa bastante sacrificante para quem trabalha, né? Muda todo o esquema de horários de sono, horário de vigília, horário de refeições, possibilidade de descanso, combinação com os horários da família, os horários do bairro, horas que tem movimento de rua, enfim, é uma situação bastante complexa e que gera uma série de desgastes, né, para o trabalhador e também para a sua família. Então, desde antes da Constituição, já era comum o trabalho numa escala, quando era com revezamento com alternância de horários, melhor dizendo, uma escala chamada 6x2, né? 6 dias de trabalho, 2 dias de descanso, e alternância dos turnos, né? Os horários. Os turnos são os horários de trabalho. E então, nessa escala, que vigorou basicamente até 88, 78 a 88, antes era uma outra pior ainda, né? Antes de 78, e
essa escala que vigorou até 88, ela previa uma carga horária semanal média de 42 horas. Então, já abaixo da carga horária semanal média da época, né, máxima, né, prevista na legislação da época, que eram 48 horas de trabalho semanais. Né? Então, para quem trabalhava nos turnos de revezamento, era 42. Uma outra tabela muito comum em alguns setores, como da saúde, da segurança, da vigilância, é a chamada tabela a escala, né, 12 por 36 horas. A pessoa trabalha ininterruptamente 12 horas num dia e fica 36 horas no período de descanso e interstício, até voltar 2 dias depois e trabalhar novamente 12 horas. Então, é 12 horas dia sim, 12 horas dia não. Essas duas formas de trabalho em turnos em escalas, né, de ininterruptas, de turnos ininterruptos, ela tem exatamente esses problemas tanto de saúde quanto problemas de convivência social que exigem dos trabalhadores um esforço diferenciado e, por isso, fazem jus, né, a uma carga horária semanal de trabalho menor. Com a Constituição de 88, os constituintes introduziram no artigo 7º, que é o artigo dos direitos dos trabalhadores, um inciso, o inciso 14, que garante jornada de 6 horas para trabalho em turnos ininterruptos de revezamento. E, no fim, tem uma vírgula e fala, salvo negociação coletiva. Bom, a jornada de 6 horas em turnos ininterruptos, ela exige a contratação. Antes eram 4 equipes que se revezavam, né, nos turnos, e sempre uma em folga e as outras 3 trabalhando, até 88. A partir dessa mudança da Constituição de 88, para trabalhar ininterruptamente com uma jornada de 6 horas, não dá para fazer isso com 4 equipes apenas. As empresas tiveram que contratar uma 5ª equipe, de tal sorte que, durante todo o dia e toda a semana, a empresa continuasse funcionando e uma ou 2 equipes a cada momento estariam de folga, revezando com as demais equipes. Né? Bom, então, além do ganho de qualidade de vida, né, que os trabalhadores de turnos ininterruptos de revezamento tiveram com essa conquista, ainda teve também vamos dizer, uma consequência positiva extra, que foi de aumento do emprego, porque houve a necessidade de contratação de mais uma turma para o trabalho nos turnos ininterruptos. Bom, começou com isso em 88 e as empresas tiveram que se adaptar, essas empresas que trabalham nesse sistema. E, para os trabalhadores, muitas vezes a ideia da jornada de 6 horas ela não era tão boa assim como poderia parecer, porque isso envolve uma ida à empresa durante o mês, durante 24 dias por mês, em média. E muitas vezes o trabalhador não mora perto do local de trabalho, às vezes até em outro município, conforme a localização da empresa, e esse desgaste do trajeto ida e volta sempre acabava consumindo horas, né, de ouro, né, da vida do trabalhador. Então, os sindicatos e os trabalhadores passaram a privilegiar a manutenção da jornada de 8, só que com a compensação em folgas maiores a cada semana, mantida a mesma carga horária média semanal, mas distribuída de forma um pouco diferente. Né? Em vez de jornada de 6 horas, com folgas menores,
as tabelas de 8 horas, mantendo 8 horas, mas com folgas maiores semanais, passaram a ser mais disputadas, né, mais do interesse dos trabalhadores. E essa mudança era possível exatamente porque na Constituição está dito que a jornada de 6 horas, salvo negociação coletiva. Então, a negociação coletiva, que é a que se estabelece entre trabalhadores, seus sindicatos e as empresas, ela poderia exatamente alterar o esquema das 6 para as 8, desde que compensando com folgas maiores. Só que, com o decorrer do tempo, as empresas começaram a pressionar no sentido de voltar ao esquema antigo, de 4 equipes apenas, ao invés de 5, e jornada média de 42 horas por semana, carga horária média, né, melhor dizendo, de 42 horas por semana. Com a introdução da quinta equipe, né, da quinta turma, pelos critérios da Constituição, a carga horária média semanal, que era de 42 horas, se reduzia para 36 horas e 36 minutos. Então, é realmente uma conquista importante da Constituição de 88, no sentido de assegurar melhores condições de trabalho e de vida para esses trabalhadores submetidos a essas escalas de trabalho contínuo. Mas as empresas passaram a trabalhar um argumento, né, de que só seria caracterizado trabalho em turnos ininterruptos caso houvesse alternância de horários. E esse entendimento que as empresas passaram a desenvolver acabou influenciando a própria Justiça do Trabalho, que considera isso também nas suas decisões hoje em dia. Então, nesse sentido, além, as empresas começaram a ameaçar a possibilidade de fixar os turnos. Fixar os turnos seria isso, em vez de ter essa alternância de uma semana para outra nos horários de trabalho de cada equipe passaria a ficar só no seu horário. E isso, aparentemente, era melhor, porque você não tinha essa dificuldade de adaptação do próprio organismo a diferentes horários de trabalho. Aparentemente, ela é uma situação melhor, os turnos fixos e não os turnos com alternância de horários. Só que, para os trabalhadores, não é bem assim, porque quem trabalhasse no turno fixo matutino, suponhamos, de 7 às 15, para esse é uma situação melhor. Mas para quem trabalhasse no turno vespertino, por exemplo, de 7 às 23, e especialmente no turno noturno, de 23 às 7 da manhã, fixar nesses horários significa a pessoa trabalhar o resto da vida em horários que não são horários típicos, né, propícios para o trabalho humano. Então, na verdade, a fixação dos turnos não era de interesse dos trabalhadores de um modo geral. Né? Alguns trabalhadores podem gostar mais, mas, de um modo geral, não era a alternativa preferida dos trabalhadores. Então, as empresas ameaçavam fixar os turnos com base nesse entendimento, que é também o entendimento da Justiça do Trabalho, que, se fixar os turnos, não caracteriza o turno ininterrupto de revezamento, e, com isso, não exigiria das empresas a redução da jornada para 6 horas, ou 8 horas com folgas maiores. E acabou que a conquista da Constituição existe hoje em dia em poucos lugares. Muitas empresas que adotaram, logo no período pós-Constituição, por muitos anos, a contratação da quinta turma e a redução da carga horária semanal para 33,6 horas, voltaram ao sistema anterior com 4 equipes só e 42 horas de trabalho por semana, exatamente fazendo essa chantagem com os sindicatos e os trabalhadores. Se vocês não toparem voltar ao sistema anterior, nós vamos fixar os turnos. Como fixar os turnos era prejudicial aos trabalhadores, acabaram, de certo modo, coagidos a negociar a manutenção do esquema anterior à Constituição para que não houvesse fixação dos turnos. O artigo que está
no dossiê, né, esse que eu escrevi sobre esse tema, que pode ser acessado pelo QR Code que está disponível na tela. Ele questiona basicamente três coisas. Primeiro, ele questiona essa interpretação de que os turnos ininterruptos só existem se houver alternância de horários. A ideia de que pode haver turnos ininterruptos, isso é uma coisa do funcionamento da empresa. A empresa que funciona ininterruptamente, não é o trabalhador que trabalha ininterruptamente. Então, a ideia é essa, e o turno ininterrupto pode ocorrer com ou sem alternância de horários. Com isso, por exemplo, a escala 12/36 deve ser considerada também como turnos ininterruptos de revezamento, mesmo que os horários sejam fixos. Esse é o primeiro ponto que o artigo trabalha e que questiona a interpretação mais comum das empresas e também a atual interpretação, jurisprudência dos tribunais do trabalho. O segundo ponto é que a escala de trabalho fixa, ininterrupta fixa, ao contrário do que dizem as empresas do entendimento também da Justiça do Trabalho, ela não é mais benéfica ao trabalhador do que a com alternância de horários. Ao contrário, ela é pior do que a com alternância de horários, ainda que a com alternância de horários seja muito desgastante. Mas a fixa ainda é pior. Por isso é que foi criada a hipótese de escalas com alternância de horários, senão não faria sentido. Se a fixa é mais benéfica, se a com alternância de horários é mais prejudicial, não haveria sentido criar com alternância de horários. As empresas deviam funcionar, então, sempre com a escala fixa. Então, esse é um argumento central que o artigo trabalha, né, que está em diálogo, inclusive, com a interpretação que era dada pelo deputado constituinte João Paulo Pires Vasconcelos, em 86, 87, durante o período constituinte, ele que propôs esse inciso do artigo 7º sobre a redução de carga horária para trabalhos durante revezamento. E ele já dizia isso, já é falecido, faleceu em 2024, mas ele dizia isso, que o turno ininterrupto pode ser com ou sem alternância de horários. Não é isso que caracteriza o turno ininterrupto de revezamento. E a outra questão, finalmente, né, é que o texto questiona a interpretação da frase salvo negociação coletiva, que vem no final do inciso 14 do artigo 7º da Constituição Federal. A ideia que prevaleceu durante alguns anos depois da Constituição, né, da promulgação da Constituição de 88, era de que você poderia negociar exatamente qual escala, se seria de 6 horas, se seria de 8 com mais folgas, enfim, isso é que poderia ser objeto da negociação. E não o direito, o cerne do direito constitucional, que é de que os trabalhadores nessas condições devem ter uma carga horária semanal de trabalho mais benéfica, mais reduzida do que o conjunto dos trabalhadores que passaram a ter uma carga horária semanal a partir de 88 de 44 horas semanais. Então, para os de trabalho em turnos ininterruptos, a carga horária semanal deveria passar para 33 horas e 36 minutos. Então, isso também, o entendimento prevalecente é de que se os trabalhadores, através dos seus sindicatos, negociam em um acordo coletivo a manutenção do sistema anterior à Constituição, isso é válido. Essa que é a interpretação mais comum hoje, e que me parece, né, não só a mim, me parece absurda. Quer dizer, a negociação coletiva podendo significar o não cumprimento de um direito fundamental que está inscrito na Constituição de 88. Então, são basicamente esses aspectos que são abordados. O artigo é reduzido para um tema tão complexo, mas tem exemplos de tabelas de
tabelas de trabalho, escalas de trabalho. Então, ele parece que está bem didático, né? Mas é um texto pequeno, de 10 páginas, e seria um bom início de conversa para quem se interessa por esse tema, seja do ponto de vista acadêmico, seja, especialmente, do ponto de vista da sua própria condição de trabalho.